O planejamento financeiro é extremamente importante para quem busca uma aposentadoria de forma adequada sem depender do INSS. Eu ouvi uma vez aqui na internet e nunca deixei de pensar nisso, que o INSS, a sigla INSS, na verdade significa isso nunca será suficiente. Então por isso nós temos que acumular o nosso próprio patrimônio para poder depender única e exclusivamente do nosso patrimônio sem depender de terceiros. Esse vídeo vai estar disposto em 4 partes. A primeira parte são os tipos de investimentos. A segunda parte vai ser planejando a sua aposentadoria. Terceira parte, escolhendo os melhores investimentos para a sua aposentadoria. E a quarta parte, cuidados e dicas finais. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. A primeira parte, entendendo os principais tipos de investimentos. Existem 3 principais tipos de investimentos que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. Renda fixa, renda variável e fundos de investimentos. Renda fixa é um investimento de certa forma previsível, a gente pode dizer assim, porque geralmente é atrelado a alguma taxa ou algum indexador. Eu vou explicar em seguida. Esses títulos de renda fixa são emitidos por bancos, por governos, por empresas. Esses investimentos eles funcionam muito parecido com um empréstimo, só que nós somos a pessoa que está recebendo o valor mensal. Por exemplo, nós vamos investir em um título do governo, um título do Tesouro Direto. Nós estamos emprestando o valor para o governo para que ele nos pague uma taxa em troca. Então o governo ele está fazendo de certa forma um empréstimo conosco. E esses juros que nós recebemos podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Os pré-fixados é quando a gente sabe exatamente qual a taxa que nós vamos receber até o vencimento desse ativo. Um exemplo é um título do Tesouro Direto que rende 13% ao ano e que vence em 2029, por exemplo. Nós sabemos que vamos ficar até 2029 com esse título rendendo 13% ao ano. Já os pós-fixados, eles são um pouco diferentes, em que eles entregam essa taxa sempre de acordo com o indexador, como a taxa Selic, a taxa CDI, a inflação, né, o IPCA, e esse investimento vai sempre variar de acordo com o CDI. Então, por exemplo, nesse mesmo caso, um título do governo, com vencimento em 2029. Se em 2024, no ano que vem, o CDI foi de 15, nós vamos receber 15. E já em 2025, o CDI foi de 2, nós vamos receber 2% naquele ano. Então varia sempre de acordo com a taxa acordada na aplicação, que pode ser Selic, CDI ou IPCA. Geralmente são esses 3 os que mais aparecem. Entre os principais títulos de renda fixa, tem os CDBs, LCIs, LCAs, os títulos públicos do Tesouro Direto, debêntures, CRIs, CRAs, esses são os principais. Existem outros também, letras financeiras, letras de crédito, mas esses de fato não são tão usados assim. Os investimentos de renda fixa, obviamente, são menos arriscados do que os de renda variável, justamente porque nós temos uma certa garantia do investimento, nós sabemos exatamente quanto que vai render. Não é garantia de nada, né, que nós vamos receber, porque pode dar algum problema sim em investimentos de renda fixa, não é garantido, mas obviamente tem uma segurança infinitamente maior do que a renda variável. E já que a gente falou de renda variável, vamos entrar nesse ativo. Esse tipo de investimento não é previsível, nós não sabemos de fato o que vai acontecer quando a gente investe em alguma ação, em algum investimento de renda variável, e esse investimento pode variar bastante de acordo com o tempo, porque podem ter condições de mercados desfavoráveis, governos, crises, tudo isso pode impactar. Os investimentos em renda variável são realizados em ativos como ações, fundos imobiliários, câmbio, commodities e vários outros. Ao contrário do título de renda fixa, em que o investidor empresta um dinheiro para certa empresa, e em investimentos de renda variável, no caso de ações e fundos imobiliários, o investidor ele se torna sócio ou cotista de uma certa empresa. Por isso da remuneração variável. Por exemplo, quando uma pessoa compra uma ação, ela acaba se tornando sócia daquela empresa e pode ganhar dinheiro com a valorização da cota dessa empresa, com os dividendos que essa empresa vai trazer, mas também pode acontecer dela ter prejuízo no momento em que as ações estão caindo e o investidor acaba vendendo certas ações. Nesse caso, ele vai ter um prejuízo. Como eu disse, os investimentos de renda variável são mais imprevisíveis do que os de renda fixa, porque eles estão sujeitos a oscilações de mercados, a crises, a tudo que pode acontecer dentro de uma empresa. Mas esses investimentos, como ele tem um risco maior, pode ser que ele dê um retorno bem maior do que a renda fixa no longo prazo. Escolhendo bem os ativos,
pode ser que aconteça um retorno maior, especialmente pensando no longo prazo. Por isso, esses investimentos de renda variável são aconselhados, são sugeridos para pessoas com perfis mais arrojados, que têm essa disposição de, talvez, no meio tempo, assumir algum tipo de prejuízo ou aguentar certas oscilações nesse período. E existem também os fundos de investimentos, que eu já fiz um vídeo explicando, bem completo esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você ver. Aproveita aqui, também já deixa o like, se inscreve no canal para conseguir chegar a mais gente. Já deixa o like aí se você gostou do vídeo, antes mesmo de terminar, que já vai me ajudar bastante. Seguimos então para a parte 2, que é planejando a nossa aposentadoria. Para ter um planejamento bem definido, nós precisamos saber exatamente quanto que nós queremos de renda no futuro. Como saber isso? Entenda que, em média, os fundos imobiliários pagam em torno de 0,8% ao mês. Então, se você quiser uma renda, por exemplo, de R$10.000, você precisaria de um patrimônio de R$1.250.000. E isso investidos em fundos imobiliários em uma carteira que te entregue 0,8% ao mês. Claro que esse dividendo pode variar ao longo do tempo, mas geralmente se mantém nessa média. Mas aí você pode estar se perguntando, como que eu calculo esse valor? Eu preparei aqui uma fórmula exatamente para que você mesmo calcule o valor que você quer buscar. Sempre leva em conta os 0,8% ao mês investidos em fundos imobiliários. Claro que esse valor pode mudar, mas quando mudar eu aviso aqui nos vídeos. Então, caso você queira aqui uma renda de 5.000 por mês, você precisaria fazer o seguinte cálculo. Pegar os 5.000 que você quer de renda, multiplicar por 100 e dividir por 0,8%, que é o retorno dos fundos imobiliários. Nesse caso, você precisaria de um patrimônio de R$625.000. Sabendo esse valor que você precisa agora definir como chegar lá nesses R$625.000. Isso dá para calcular de várias formas, eu sempre falo aqui que é só pesquisar alguma calculadora online, talvez alguma planilha que você tenha. Caso você queira também disponível uma planilha que eu uso aqui para fazer esses cálculos, comenta aqui embaixo que eu posso te passar o link aí para você baixar. Num caso, então, de começar do zero, de um patrimônio zero, usando uma taxa de 0,8% ao mês, em 10 anos, você precisaria aportar R$3.121,61 para atingir o patrimônio de R$625.000. Se mudarmos, por exemplo, para 5 anos, você precisaria aportar R$8.156,73. Se formos para 20 anos, esse valor vai mudar para R$866,69. Obviamente, pensando no longo prazo, você precisa de um aporte muito menor. Então pense sempre no longo prazo. Não se apresse quanto a planejamento para aposentadoria, porque você pode tropeçar no meio do caminho. Feito isso, nós precisamos definir os melhores investimentos para a tua aposentadoria. E essa é a parte 3. Como eu falei antes, no momento em que você atinge o valor objetivo para atingir uma certa renda, você precisa reverter esse patrimônio em renda. Inclusive, o meu último vídeo foi em relação a isso, para você receber renda dos seus investimentos. Eu recomendo que você dê uma olhada lá também. Mas até atingir esse patrimônio, nós precisamos de uma estratégia que não entregue para a gente somente renda, e sim rentabilidade. Eu compus uma estratégia em que abrange esses dois nichos, renda mensal e rentabilidade, para que a gente vá crescendo no nosso bolo de neve. E a estratégia é a seguinte: 25% em ações brasileiras, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 22% em investimentos internacionais e 3% em criptomoedas. É dessa forma que eu invisto e que eu acredito que funciona para a maior parte dos investidores. E por fim, a parte 4, eu diria uma das mais importantes, que são os cuidados e as dicas finais. Eu acho que o ponto mais importante aqui é falar que essa estratégia, esse planejamento vai mudando ao longo do tempo. Muitas vezes pode aumentar o seu salário, muitas vezes pode diminuir, muitas vezes você pode ter vendido algum terreno que você tinha, alguma propriedade que você tinha e vai diminuir esse tempo. Então tudo isso você tem que olhar pelo menos uma vez ao ano esse planejamento. Já a sua carteira você tem que ir acompanhando mês a mês para ver o que você precisa comprar, o que você precisa vender e ter uma estratégia definida, que é essa estratégia que eu te mostrei anteriormente. Dos 25, 25, 25, 22 e 3%. Tendo isso organizado, talvez alguma planilha, algum aplicativo, você vai saber exatamente no que investir todo mês e não vai ficar confuso quanto a isso. Esse estudo, essa parte dos investimentos, só depende de você se entender. Não é o profissional que vai estar do teu lado, não é a tua esposa, o teu marido, é você mesmo que tem que se entender o que você está sentindo, se o teu perfil realmente é para renda variável, se tu está se incomodando com essa oscilação que está tendo, é tudo você que tem que decidir. Então, obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!